Olá, eu sou Frei Alfredo, da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia, e neste canal nós compartilhamos a Palavra de Deus do Evangelho de cada domingo, e este é o 33º domingo do tempo comum. Desde já, obrigado aos que se inscrevem, curtem, compartilham. Peço que você que está nos assistindo possa também compartilhar, que nos ajuda bastante, e principalmente se inscrever. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Nesse 33º domingo, então, quase no final do ano litúrgico, do tempo do comum, a liturgia nos apresenta um texto evangélico bem complexo. E é tão complexo que não dá para a gente acessá-lo assim imediatamente com facilidade, tamanha sua complexidade. Isso nos mostra que a boa notícia não está isenta de ser necessariamente complexa, mas ela está inserida num mistério. E Jesus nos convida a nos inserirmos nesse mistério para observar. Somos chamados a escutar Jesus, que deseja uma vida plena e rica para todos os seus discípulos. E por que é assim tão complexo, né? Às vezes o seu sentido pode correr o risco de perdermos assim o verdadeiro sentido e ser deturpado, porque a gente precisa situá-lo no seu contexto histórico. E para compreender esse texto de Lucas 21, 5 a 19, Lucas 21, 5 a 19, a gente precisa dar um passinho para trás, cerca de 7 séculos para trás, e situar-nos lá no ano 701, quando Senaqueribe, o rei da Assíria, o poderoso rei assírio, iniciou uma marcha em direção à Palestina e no seu caminho já havia sitiado, devastado dezenas de cidades e entre elas a pequena Jerusalém. O rei Ezequias o rei da época, e todo o seu povo ficaram apavorados e perdidos, porque toda a cidade de Jerusalém estava sitiada pelo poderoso exército dos assírios. Mas de manhã cedo houve uma grande surpresa. O rei Senaqueribe havia levantado o acampamento com todo o seu exército e foi embora. Completamente vazio estava o acampamento e estava abandonado pelos assírios. Na época, deu-se uma explicação religiosa oficial, que é que a intervenção divina, lá no livro dos Reis, inclusive se lê, nos Reis 19 e 23, se lê que nesta mesma noite o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, saiu e atingiu os 185 mil homens do exército assírio, deixando, portanto, um deserto de cadáveres. E por isso, Senaqueribe, o rei da Assíria, recolheu as tendas e partiu em retirada, retornando para Nínive. Esta é uma explicação religiosa, mas na verdade, depois descobriu-se que nos próprios escritos do rei Senaqueribe consta que o rei Ezequias pagou uma fortuna, uma altíssima quantia, para que Jerusalém não fosse atacada, devastada por esse exército. Esse acontecimento deu origem, então, a esta crença de que, no momento máximo de perigo de Jerusalém, Deus havia agido em favor contra os seus inimigos. Inclusive, há um salmo que celebra isso, o Salmo 46, no versículo 7, que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, é o nosso refúgio, o Deus de Jacó. Assim, então ficou registrado esta interpretação religiosa que se deu a esse fato, que houve, na verdade, esta combinação política, digamos assim. Portanto, o que ficou registrado é que no momento de máximo perigo, Deus intervém. E é por isso que a gente escuta tanto Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, etc. e tal. E aí a gente pode compreender melhor a mensagem do Evangelho de Lucas de hoje. Voltando ao nosso texto, enquanto alguns falavam do templo, que era ornamentado com belas pedras, belas ofertas votivas enormes, entre esses que admiravam o templo estavam os seus discípulos. Estavam fascinados com o templo, que era tido como um grande esplendor. Foi aí que Jesus disse, vendo seus discípulos admirados pelo templo: vós admirais estas coisas? Estas coisas é tudo que compõe o templo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Isso é estranho,
essa admiração dos discípulos, porque Jesus já havia condenado o templo, havia dito que é uma espelunca, um antro, um covil de ladrões, mas os discípulos, estranhamente, continuam a sentir ainda esse fascínio, essa admiração, mesmo diante da repreensão de Jesus. O episódio que antecede a cena desse evangelho de hoje é aquele da oferta da viúva, das 2 moedinhas da viúva, que muita gente interpreta como uma lição de humildade, de generosidade, mas no fundo é uma denúncia de Jesus à instituição religiosa da época, que deveria, cuidar e amparar os pobres e as viúvas, os órfãos, os mais excluídos, os necessitados, mas essa instituição religiosa representada pelo templo faz justamente o contrário. A instituição religiosa é que rouba, que tira, que sobrevive para sua conveniência dos mais pobres, inclusive. Desvirtuou, portanto, aquilo que deveria ser. Eram os mais frágeis que mantinham a instituição, como o exemplo da viúva que dá até tudo que tem, as suas 2 moedinhas. Para Jesus, acontece que para Jesus, uma instituição religiosa que ao invés de comunicar vida, ao invés de ajudar os últimos, age justamente ao contrário e explora para sua própria conveniência, para sua própria manutenção, não tem razão de existir. E é por isso então que Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não será destruída. A expressão é essa: não ficará pedra sobre pedra que não será destruída. E a verdade é que ainda hoje em Jerusalém pode-se ver as pedras que ruíram pelas mãos dos romanos na invasão do ano 70. Então, na verdade, os discípulos perguntam quando é que essa destruição vai acontecer e perguntam qual será o sinal dessa destruição anunciada por Jesus. Na verdade, é decepcionante porque os discípulos não ficam nada preocupados com o que Jesus está dizendo sobre a instituição religiosa, só querem saber quando. Quando é que essas coisas vão acontecer e que sinal? Como dissemos antes, acreditava-se que, no momento do perigo máximo para Jerusalém, Deus faria sua intervenção divina, como no exemplo do exército assírio que demos no início, de acordo com o pensamento dos judeus, e é isso, na verdade, que os discípulos estão esperando. Querem saber quando, para prever também a ação divina de Deus. Eles esperam ainda que o Senhor venha restaurar a monarquia de Israel, o extinto reino de Israel. E é então que Jesus responde: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Veja que Jesus é peremptório, ele dá uma ordem, algo muito forte, é imperativo. Jesus é categórico, porque na história da humanidade sempre houve e haverá pessoas que pensarão terem um mandato divino em nome de Deus, uma carta branca para fazer, para restaurar, para reformar. O pedido de Jesus é para que não se siga essa gente. Sabemos historicamente que depois de Jesus, diversos outros pretensos messias apareceram e apresentaram-se para assumir este posto. Sabemos inclusive que teve um famoso que foi Bar Korba, conhecido como o filho da estrela, que alguns rabinos inclusive reconheceram, as fake news já existiam, reconheceram como o Messias enviado por Deus e que causou a revolta contra os romanos sob o imperador Adriano, que com toda a força de Roma levou à destruição completa de Jerusalém. É por isso que Jesus então depois vai acrescentar: quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus trata de também dar um conforto para os seus discípulos. Jesus está dizendo, na verdade, que os discípulos não se apavorem com essa espera, porque pensam que se trata do momento de reinaugurar o antigo reino de Israel, a antiga monarquia, mas Jesus garante que não será isso que vai acontecer. Não haverá monarquia restaurada, não vai ser assim. É isso que Jesus garante. No fundo, um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu, Jesus dizia, continuando. Então, é importante compreender que essas expressões de Jesus é
a linguagem profética que Jesus usa. Porque os profetas usavam essa linguagem, que envolvia inclusive as forças da natureza, os astros, para indicar, para descrever as grandes transformações, as grandes convulsões sociais. Os profetas usavam imagens assim para indicar as grandes mudanças, como figuras de linguagem, para alertar e para aterrorizar mesmo, caso mudanças de comportamento na vida daquela sociedade não acontecessem. Então, era uma estratégia dos profetas. No fim desse episódio, Jesus vai dizer, vai falar sobre os sinais de libertação para os seus discípulos, mas essas convulsões, a gente pode dizer assim, essas mudanças, infelizmente, não serão indolores para os seus discípulos, não passarão despercebidas. A mensagem de Lucas, portanto, é de encorajamento, não é de medo, não. Encorajamento a todas as comunidades cristãs que sofrem perseguições, que são marginalizadas. Acredito que também, pessoalmente, nós podemos pensar assim um pouco. É por isso que acredita que quando Jesus acrescenta assim, antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E aqui Jesus, então, apresenta 3 valores sagrados com os quais se rege a sociedade. Isso em todos os tempos, que é Deus, pátria e família. Todos esses 3 unidos sob o ensinamento do poder sobre os homens se revoltarão contra os discípulos de Jesus. É verdade. Deus, em nome de Deus, vão matar Jesus. A pátria também e família, porque Jesus é percebido como um traidor do seu próprio povo. Esses 3 valores sagrados são compreendidos como valores através dos quais é lícito sacrificar a própria vida. Muita gente mata em nome de Deus. Muita gente mata em nome da pátria e também em nome da família. Esses valores não só num povo, numa nação, mas em todos os tempos, em várias nações, foram tidos como uma justificativa para matar em nome de Deus, da pátria e da família, como também para tirar a vida do outro. É por isso que Jesus então apresenta esse momento como uma oportunidade. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Jesus está dizendo, é nesses momentos de dificuldades que é hora de dar testemunho. E ainda mais, Jesus garante a assistência que vem do alto. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Opa! Então, o seguimento de Jesus não será fácil, mas ele está garantindo a assistência do alto. Nesta hora, não precisam planejar, não precisam usar de armas, não precisam usar da sua própria força ou dos recursos deste mundo. Na verdade, o evangelista está antecipando a cena do martírio dos Atos dos Apóstolos, o martírio de Estevão, que dirá palavras que os seus adversários não saberão resistir ou rebater, que ficarão, inclusive, em silêncio diante das palavras dele. Estevão também se referiu ao Templo de Jerusalém, um instituto nevrálgico, digamos assim, da instituição religiosa. Mas a gente poderia se perguntar também por que toda essa aversão a Jesus e aos seus? Por que serão presos, entregues, torturados? É porque a mensagem universal do reino de Deus anunciada por Jesus anula o privilégio de Israel como pátria, de ser a primeira entre todas as nações, como também o sonho da sua monarquia, do seu reino. Mas é preciso compreender que nada disso acontecerá sem trazer dor. Para os discípulos de Jesus, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Nesta hora, é hora de dar testemunho. Portanto, a adesão a Jesus,
Aos olhos da sociedade, é uma idolatria que merece a morte como pena, em nome de Deus, em nome da pátria e em nome da família. A adesão a Jesus com a radical subversão dos valores é um crime tão grande que conseguirá anular inclusive as relações mais estreitas. Parece que a gente está vendo isso hoje, né? Portanto, a perseguição não é algo imprevisto ou inevitável na vida dos seguidores de Jesus. Nada de ilusão. É justamente a garantia e a confirmação de que se está no caminho do seguimento. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Ou seja, é a perseverança e não o desânimo, não o pessimismo nos momentos difíceis que trarão a salvação. Repito, é a perseverança. Portanto, Jesus assegura que, na verdade, da parte de Deus haverá sua proteção. Jesus está garantindo isso. E que esta não é uma mensagem que deve amedrontar, angustiar. Tem gente que usa a palavra de Deus para amedrontar. Ao contrário, esta mensagem afasta todo medo e toda angústia. No final desse capítulo, lá no versículo 28, nós vamos encontrar uma motivação e um encorajamento. E quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, as vossas cabeças, porque aí a vossa libertação está próxima. Portanto, a mensagem de hoje não se trata de uma ameaça ou de uma mensagem para colocar medo, mas muito pelo contrário, é uma palavra que elimina todo medo e qualquer ameaça. Na verdade, Jesus nos assegura que a libertação está próxima. E é claro, essa libertação não será indolor, trará sofrimento também, porque a verdade do Evangelho não vai agradar a todos, mas Jesus está sempre do lado dos perseguidos. É importante sabermos isso. Jesus nunca estará do lado dos que perseguem, ainda que aqueles que perseguem pretendam perseguir em seu nome. Quando a gente tiver coragem de experimentar em nossas vidas uma grande reviravolta com relação às falsas seguranças que nós temos, não é? Seguranças falsas, seguranças passageiras, ilusões com relação à fé, não é? As nossas falsas seguranças, é aí que nós poderemos levantar as nossas cabeças. Quando a gente mudar, nada de ilusões, de falsas seguranças, aí a gente pode levantar as cabeças, porque é nessa hora que Deus estará nos libertando. Portanto, fica muito claro que essa liberdade, essa libertação a ser alcançada não é um ponto final, mas é um processo que nós estaremos realizando quando permanecermos firmes na fé. Um grande abraço.